Você já sentiu que a teoria e a prática parecem falar línguas diferentes? Eu sou o professor Eduardo Zanotelli, tenho 30 anos de experiência e eu espero ajudar você a entender que teoria e prática se comunicam de maneiras diferentes, mas elas precisam falar a mesma língua. A minha carreira foi construída numa tentativa de unir teoria e prática. Eu sou contador por formação e gosto de dizer que eu sou professor e educador por paixão. Eu completei 18 anos de UFES, e se a gente for somar, 18 anos de UFES, 10 anos de UVV 28, 2 anos no segundo grau, 30 anos de experiência. A minha carreira ela foi pautada numa premissa que eu valorizo muito, mas eu ouvi pela primeira vez por um livro do Leonardo da Vinci, onde ele diz assim: somente a prática deve ser edificada sobre a boa teoria. Dois aspectos fundamentais para a gente entender nessa frase, para você entender a minha trajetória e o que me traz aqui hoje, para começar a compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, um pouco do meu aprendizado, um pouco dos meus erros também. A gente não aprende só acertando, a gente aprende errando. E às vezes a gente erra mais do que acerta. Mas duas coisas importantes. Somente a prática deve ser edificada sobre a boa teoria. Observe que não deveria haver uma prática sem uma teoria. Somente a prática deve ser edificada sobre a boa teoria. Segundo, se a prática deve ser edificada sobre uma teoria, eu tenho que escolher a boa teoria. A teoria tem que ser a melhor teoria, porque a academia ela vai nos oferecer perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. E aí entra uma coisa que tem se perdido no mundo atual. As pessoas pensam pouco, as pessoas leem pouco e, por consequência, elas criticam pouco. Então, essa habilidade da gente ler algo, compreender algo e se posicionar diante desse algo, para eu poder dizer essa é uma boa teoria, essa não é uma boa teoria, é algo cada vez mais necessário. E parece cada vez mais distante do cenário que a gente vive. E veja, eu não estou falando só do cenário acadêmico, porque a minha carreira ela me levou a tentar conciliar a academia com o mundo real. Na primeira fase da minha carreira, eu me conectei mais com o mundo real. Depois que eu fui para a UFES, eu me conectei mais com o mundo acadêmico. Eu fiz o meu mestrado antes de ingressar na UFES, mas eu fui fazer o meu doutorado estando na UFES, sendo impulsionado pela academia, mas sempre pensando de que aquilo que eu estudasse na universidade, a teoria que eu aprendesse, a teoria que eu compreendesse, eu poderia levar para a sala de aula e da sala de aula isso poderia alcançar a sociedade. Como professor da Universidade Federal, eu tive muitas restrições em eu levar isso para o mercado de trabalho. Nós temos algumas poucas horas de atividade esporádica que permite esse contato com o mercado. E sempre que eu pude e a universidade permitiu, eu busquei esse contato, porque para mim essa é uma premissa. A frase não é minha, mas eu assumi como uma premissa de edificar a prática sobre a boa teoria. Isso não vale só para contabilidade, isso vale para todas as ciências, isso vale para você que é empresário, para você que é executivo, isso é absolutamente relevante. Como eu disse, eu vou repetir. A minha formação é a contabilidade. A minha paixão é a educação, é ser professor. E a minha carreira, ela me levou buscando essa conexão, tentando unir teoria com prática, que muitas vezes não é simples. Lembra que eu disse que a teoria e a prática, elas se comunicam de maneiras diferentes, mas elas deveriam falar a mesma língua? Nem sempre é assim. Às vezes a comunicação gera alguns ruídos e a gente tem dificuldade de colocar na prática aquilo que a teoria já entendeu, já explicou, já percebeu o que funciona e o que não funciona. Já imaginou quantos erros a gente poderia deixar de lado, não cometer, simplesmente por estar aplicando na minha prática uma boa teoria? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas grandes lições da minha carreira mista, A primeira parte muito voltada para o mercado, a segunda parte muito voltado para a academia. Primeira grande lição:
E ela não é uma lição só para contadores, é uma lição que eu espero aqui neste canal levar também para empresários, levar também para executivos, levar para os empreendedores. A contabilidade, ela é a linguagem dos negócios. Mais uma frase que não é minha. Essa frase ficou famosa com Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, o investidor mais bem-sucedido do século, né, concluiu que a contabilidade ela é a linguagem dos negócios. E se você for olhar a vida do Warren Buffett, se você for olhar a carteira de investimento deles, vai surpreender o que a maioria pensa. Ele não construiu todo o patrimônio, toda a fortuna dele, o banco dele, tomando o risco exageradamente. Ao contrário, ele fez os investimentos mais inteligentes, aplicando na prática toda a teoria de finanças, com uma sabedoria que poucos já fizeram até hoje. Porque, como eu disse, a comunicação é diferente, mas a linguagem é a mesma, mas a leitura depende de quem lê. E se eu não penso, se eu não critico, como é que eu coloco isso em prática, mas no sentido de me levar a ter sucesso? Esse é ou não é um desafio para contadores, para executivos, para empreendedores? Embora a minha formação seja a contabilidade, entendendo que a contabilidade é a linguagem dos negócios, eu tentei me colocar ao lado dos empresários, ao lado dos empreendedores. Seja, né, no primeiro momento lá como escritório de contabilidade e de consultoria, seja no segundo momento como professor da academia. A contabilidade ela é muito mal interpretada no Brasil. O ranço histórico que nós recebemos da nossa colonização e o tipo de cultura que o brasileiro recebeu, desenvolveu e consolidou, levou a criar uma visão da contabilidade que basicamente contabilidade é para apurar tributo. Então, um grande problema aqui, né? Contabilidade e tributo são coisas muito diferentes, se comunicam em algum momento, mas não são a mesma coisa. E esse é um grande perigo, é uma lição aprendida que os empresários precisam entender também. A contabilidade, enquanto ciência dos negócios, enquanto linguagem dos negócios, ela deveria estar ao lado do empreendedor, ao lado do executivo, gerando informação para a tomada de decisão. Na medida que ela é mal interpretada, ela sempre foi mal usada. E eu me atrevo a dizer que ela sequer foi usada. Na maioria dos casos que eu tive a oportunidade de lidar, os relatórios contábeis ficavam numa gaveta guardada para quando o fiscal aparecer ou quando chegasse a hora do imposto de renda. Lê do engano. Se eu não trago os ensinamentos da ciência para perto de mim, olha a oportunidade que eu perco de fazer melhor aquilo que eu deveria fazer. E como a gente está falando no mundo dos negócios, o que se espera de um empreendedor é que ele saiba identificar oportunidades, que ele entenda os riscos assumidos para alcançar essa oportunidade, que ele gerenciando esse risco, ele consiga alcançar os seus objetivos. Essas são algumas das lições que eu aprendi ao longo desses 30 anos e eu decidi vir aqui para a internet, vir aqui para esse canal do YouTube e tentar me comunicar com vocês na expectativa que a gente crie um grupo, que a gente crie uma comunidade, não de seguidores. Eu não gosto desse termo que a internet usa. O seguidor tem uma conotação de alguém que não pensa, que não critica. Alguém que quase não age por si só, que fica esperando algum guru, alguém com uma sabedoria acima da média, que vai orientar, que vai impactar. Eu tenho alguma restrição com isso. Não gostaria de formar um grupo de seguidores. Eu gostaria de formar, quem sabe, talvez, um grupo de pensadores. Vamos entender o mundo dos negócios? Vamos entender o processo de tomada de decisão? Vamos entender como que a contabilidade pode me ajudar nisso? Sim, vamos falar de tributos também. Não dá para não falar de tributos no cenário brasileiro. Isso impacta sobremaneira a realidade econômica de todas as empresas, dos micronegócios às multinacionais. Quantas empresas hoje buscam se afastar do Brasil? Olha que coisa triste. Falaremos de tributos, falaremos sobre a reforma tributária, falaremos também sobre finanças.
Não dá para empreender sem você ter uma noção clara sobre finanças. E encerrando esse nosso primeiro encontro, eu gostaria de deixar um convite. Você gostaria de discutir esses temas? Você gostaria de entender não só a prática, mas a teoria, a ciência que pode nos ajudar a tomar melhores decisões, a sermos melhores empresários, empreendedores, executivos e também contadores? Espero poder rever vocês em breve.